Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal. Vamos embora debater mais uma vez sobre a classificação do Flamengo aí e também atualizar notícias sobre a situação do Tite, que está internado no hospital após voltar de La Paz, Bolívia, né? Sofreu uma arritmia cardíaca no coração e acho que, se não me engano, no coração. E ele está internado e não vai comandar o Flamengo domingo diante do Bragantino. Então vamos esperar, né, novas notícias sobre a situação de Tite, mas aqui no canal tem notícias atualizadas sobre essa situação, né? E o Flamengo, né? O Gerson desabafa após entrevista após jogo. Vamos falar que a gente perdeu, mas classificando. Eu acho que isso é certo. Muita gente vai questionar, o Flamengo perdeu, atitude covarde, o Flamengo se retrancou. A atitude do Flamengo dentro, em La Paz, foi muito acertada. Entendeu? Conseguiu o resultado. Qual era o resultado final? Era a classificação? O Flamengo conseguiu, beleza. A atuação a gente deixa pra analisar depois, quando for jogar aqui na baixa altitude, né? Baixa altitude ou brincando, né, no nível do mar aqui. Beleza? Então vamos embora com mais um debate aí. Tamo junto e é nóis, nação. O Flamengo voltou da altitude classificado à próxima fase da Libertadores, mas com mais uma baixa. Só que a notícia é boa. O Pedro Henrique Torre vai dar uma acalmada aqui na gente. Ele está lá no hospital onde o Tite segue internado no Rio de Janeiro, porque o Tite teve uma arritmia cardíaca, precisou passar por alguns exames, tomar alguns remédios, né, Pedro? Mas agora a notícia parece positiva, embora vá precisar descansar um pouquinho. Atualiza aí pra gente, Pedro, por favor, a situação. Tudo bem, Dani? Um beijo grande para você, um abraço para todo mundo do clube aí. Pois é, o Tite deu um susto, né? Em todo mundo, toda a torcida rubro-negra, especialmente nos seus familiares também. Mas está tudo sob controle, pelo menos é essa a informação que o Flamengo divulgou, porque o técnico teve, como você disse, uma arritmia cardíaca logo após a partida lá na Bolívia, em La Paz, contra o Bolívar. Ele se sentiu mal, não se sentiu legal, palpitações, muita falta de ar, e aí foi rapidamente atendido pelo cardiologista do Flamengo, Fernando Bassan, que estava lá, e aí rapidamente foi identificado. Ele estava com uma arritmia de fato, e aí ele foi medicado. O Flamengo entendeu que não seria necessário ser internado por lá, porque era consequência direta da altitude. Então era melhor tirá-lo rapidamente do ar rarefeito, da altitude, e ele poderia viajar monitorado. Foi o que aconteceu, viajou tranquilamente, monitorado. Quando chegou aqui no Brasil, ele foi encaminhado para um hospital, esse hospital aqui na zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, passou por exames e foi medicado. Está internado, neste momento está internado aqui, e a previsão de alta do Tite vai ser de amanhã, sábado. O Tite foi medicado e foi revertida essa arritmia com medicamentos apenas. Não passou e não vai passar por cirurgia, mas por conta de todo o cuidado com o Tite, claro, a saúde em primeiro lugar, ele, a partir de amanhã, quando tiver alta, essa previsão de alta, aí ele vai ficar por 48 horas de descanso. Como o Flamengo joga domingo, 20 horas, no Maracanã contra o Red Bull Bragantino, quem vai comandar a equipe vai ser o seu filho auxiliar, o Matheus Bach. Claro que tem os outros integrantes ali também, o Kleber Xavier, César Sampaio, vai ter todo um corpo ali da comissão técnica, mas o Tite vai ficar um pouco recolhido de casa, observando. Estava esbaforido até ali depois da viagem lá do jogo em si, né? Lá em La Paz, a gente pôde observar. E os relatos é que, de fato, o Tite teve essa palpitação, esse mal-estar e estava se sentindo mal. Algo bastante incomum, que ele é geralmente mais calmo, ficou até um pouco mais agitado nesse momento. E os jogadores do Flamengo, muitos e muitos deles passaram mal, tiveram náuseas, vômitos, dor de cabeça intensa, e todos eles necessitaram de oxigênio, um auxiliar assim, durante essa passagem por La Paz. Então foi um tanto quanto dramática essa passagem do Flamengo, não só pela disputa da partida, mas por conta de todo esse ambiente mais hostil, por conta da natureza, da altitude. 3.600 metros do local do jogo, né, o estádio, e 4.000 metros quando se chega em La Paz, no aeroporto. O Flamengo
permaneceu em Santa Cruz de la Sierra, foi horas antes da partida para La Paz, e aí chegou lá, teve esse problema com o Tite. Mas treinador, repetindo, medicado, foi revertida a arritmia cardíaca com medicamentos, não será necessária uma cirurgia. A boa notícia, 48 horas de descanso, e aí na segunda-feira ele volta ao CT e na quarta-feira viaja para Salvador para comandar o Flamengo contra o Bahia, se tudo ocorrer como está neste momento agora, às 18h16 de Brasília, como diria o nosso amigo Cícero Melo. Perfeito, Pedro. Boas notícias. Essas 48 horas de observação vão ser importantíssimas, né, para que ele possa viajar sossegado. Te agradeço essa atualização direto de Copacabana, ali zona sul do Rio de Janeiro. Um beijo pro Pedro. Vou deixar vocês aqui também. Eu sei, imagino, o Fábio jogou, né, foi atleta do Tite. Mandarem um beijo rapidamente antes da gente falar desse Flamengo, porque eu imagino que todos vocês estejam desejando que ele fique bom logo, né, Fábio? Claro, que notícia boa, né, que já não... pelo menos com medicação, já resolveu o problema, não é nada cirúrgico, né? Sim. Que ele possa descansar. Vamos ver se ele vai conseguir descansar esses 2 dias, né? Conhecendo o Tite, mas que possa ficar do lado da esposa, dos filhos e que volte 100% aí. Descansa um pouquinho, professor. Tomar um ar é bom, né? Precisa, né? Porque às vezes as pessoas falam que... a gente sempre diz o seguinte, tem gente que sofre na altitude de alguma maneira. Duda Gonçalves, Fernando Campos, Paulo Calçade, muita gente da nossa equipe passou mal na altitude. Isso é um fato. Então, a gente não consegue dissociar essa ligação dos 3.660 metros para a dificuldade respiratória, dor de cabeça, náuseas e essas coisas todas. Aí você agrega isso, o momento de tensão durante o jogo. A expectativa do time para se classificar. O Tite sabe que ele estava precisando do resultado. O resultado, o jogo muito que enrolado. O Flamengo não conseguia ser o Flamengo. E aí a gente vê, eu acho que isso aconteceu com o Tite, pode acontecer com qualquer pessoa. Com qualquer ser humano. Não importa se é mais novo ou se é mais velho. Eu já vi jogador com 18 anos, 20 anos não conseguir jogar. E eu já vi jogador com 35, 36 jogar com tranquilidade. Então, Tite, o que eu desejo para você é a sua recuperação o mais rápida possível para você retornar àquilo que você mais gosta de fazer, que é trabalhar com futebol. É isso que a gente espera, que você consiga a sua recuperação, porque você é um cara especial. Mauro já destacou um pouquinho antes do intervalo, Sim, né, Mauro? claro, mas manda um abraço. Adenor, que você melhore, né? Não, que melhore bastante. O Fábio falou assim, que aproveite com a família e tal. Pô, precisa internar para fazer isso, senão ele não consegue. Não para, né? Calma, Tite. E ontem, assim, na entrevista, eu não o achei cansado, não achei que ele tinha alguma coisa que acabaria indo para isso, visitante, né? São 15 minutos depois do jogo. Uhum. Acabou o jogo, o visitante tem que ir para dar entrevista. Aí quando ele sai da entrevista, vai para o vestiário, é que aí parece que ele passa mal e aí foi atendido dentro da depois da entrevista, né? E na entrevista ele fala da mulher, exatamente o que eu peguei agora, que o Fábio falou, porque ele falou, pô, vou voltar para casa, sabe? Obrigado pela minha mulher que me aguentou esses dias todos que eu fiquei com uma tromba desse tamanho, por causa da derrota, né, pro Botafogo e tal. Então, pensei que ele ia ter um dia agradável hoje com ela, fazer um churrasco, sei lá, enfim, mas que estejam bem aí, possam conversar no hospital. Acontece com todo mundo, me surpreendeu que a maioria, né, ele não precisou mexer no intervalo, a maioria ele aguentou, os caras que jogaram os primeiros 45, permaneceram em campo para o início do segundo tempo e tal, mas sofre. O Flamengo usou uma estratégia, o menino falou que como é que foi a expressão do Gerson? Que jogar lá é... Ai, meu Deus. Não me lembro a expressão, mas enquanto você pensa na expressão, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fechar esse capítulo do Tite com um beijo grande pra ele, porque aí vai dar pra falar de tudo isso que você quer falar. Coloca a imagem do jogo aí pra gente, porque foi uma derrota, mas foi uma derrota na altitude, com 7 desfalques importantíssimos pro time do Flamengo, já que a gente não chegou à conclusão aqui de se eram efetivamente titulares ou não todos os desfalques, né? Todos não, mas a maioria pra mim sim. Mas foi doce, Pascoal? Sabor doce, porque valeu uma classificação para o Flamengo. Você pode dizer, o Flamengo foi naturalmente o Flamengo? Isso. Não, o Flamengo teve oportunidades para definir o placar, em alguns momentos sim, né? Mas eu acho que o goleiro do Flamengo, o Rossi, teve uma atuação espetacular.
espetacular a atuação do Rossi, foi bem demais. O Gerson saiu depois no momento lá da partida, ele acaba saindo já no segundo tempo, já na parte final do jogo, né? Ele é substituído. E entendo realmente tudo isso que aconteceu com o Flamengo. Eu acho que eu já vi time brasileiro ir lá e não sofrer tanto. Mas já vi time que foi lá e sofreu demais, não consegue nem jogar direito. E o Flamengo entrou aonde nessa conta aí? O Flamengo entra numa situação de que se esforçou demais para garantir a classificação. E eu acho que esse esforço aí, ele foi compensado pelos jogadores dentro de campo, com a vontade dos jogadores, pela busca pelo resultado e a tentativa de fazer o melhor. A gente via que alguns jogadores do Flamengo não estavam no seu normal. Alguns jogadores, pela movimentação, do que pode fazer, do que a gente sabe que o jogador pode produzir, né? Por exemplo, o Léo, que jogou no meio-campo, Ortiz, parecia que não sentia nada, né? O lateral esquerdo do Flamengo já sentia um pouco. Na hora do gol, ele não presta atenção. Olha lá, a hora do gol. É ele que tem que chegar, mas ele não chega. Ah, mas aí não foi altitude. Terceira vez, quarta que leva um gol assim, parece gol repetido, inclusive. Parece gol repetido. É sinistro que o Gerson disse que jogar lá é sinistro. Tal, mas ele aguentou 80 minutos. E veja, onde a gente comentava sobre a estratégia. Eu já fui lá algumas vezes com times diferentes, com seleção diferente. Falei ontem aqui sobre isso. Uns querem chegar 3 dias antes porque acham que em 24 horas você resolve a dor de cabeça e joga. Outros querem chegar em cima da hora, como foi o caso do Flamengo, porque aí não dá tempo de ter dor de cabeça, porque só vai acontecer 24 horas depois. Não. O Tite passou mal, o Gerson também teve dor de cabeça, mas só substituiu 3 jogadores para o jogo na altitude. É porque os caras estavam aguentando ou porque o banco também não trazia confiança, né, Fábio? Tem essa também, né? Sem dúvida, eu acho. É muito menino no banco, né? Eu não sei se o Bruno Henrique ficou no banco por estratégia ou se realmente não tinha condições de jogar os 90 minutos. Eu concordo nos dois, porque como estratégia você tem um cara de velocidade para usar no segundo tempo. Que quase deu certo numa bola ali. De repente seria interessante para você já não queimar seu cartucho logo de começo, até porque tinha uma vantagem de 2 gols de diferença, né? E realmente as opções... A torcida do Flamengo reclamou muito dessa escolha, assim, do Bruno Henrique não ter começado jogando, porque na percepção do torcedor... não foi isso não, hein? A torcida como? Aí eu vou fazer aqui no Tite. A torcida quem? A torcida quem? Quantos milhões? Gente, a torcida do Flamengo reclama de tudo. Se começa com o Bruno Henrique, gastou um Mas deixa eu só acabar de falar, porque o que a torcida do Flamengo fala é que se o Bruno Henrique tivesse começado jogando, a percepção que se teria é que aprofundaria mais o campo. Definiria o placar de repente teria mais espaço e seria mais letal do que o Carlinhos, que ficou ali recebendo bola aérea de qualquer maneira e não tem nem a característica de carregar a bola como tem o Bruno. Exato, então, mas aí, por isso que eu te falo, Dan, são estratégias. Às vezes, pensando pelo lado da comissão, de repente, no começo, primeiro tempo principalmente, o Bolívar vai vir um pouco mais para cima. Você tem um cara de que segure um pouco mais a bola, ajude na bola aérea e deixar o Bruno para o segundo tempo, para realmente, se você precisa dessa velocidade. Se de repente vira 2-0 para o Bolívar, você precisa da velocidade para o segundo tempo. Você já gastou o Carlinhos, você já gastou o Bruno? Você não tinha tantas opções no banco. Aí você vai virar o jogo com o Carlinhos? Exatamente. Eu acho que foi certíssimo o seu Carlinhos, certíssimo. Exatamente. Por isso aí o time vai vir para cima, a gente segura, no segundo tempo põe o Bruno, que quase saiu o gol, saiu uma expulsão, porque se é o contrário e não funciona no primeiro tempo, não tem alternativa. De repente pode discutir porque demorou, que ele entrou com 78 minutos. De repente poderia ter entrado um pouquinho antes? Poderia. Mas a estratégia de ter começado com o Carlinhos, eu acho que foi acertado. E as substituições também, essa bola que toma o gol do Ayrton Lucas, ele já tinha feito isso contra o Botafogo, o Tite, né? Que até, na minha opinião, não precisava no segundo tempo de colocar o Léo Ortiz como um terceiro zagueiro para abrir um pouco mais o Ayrton, que ele tem dificuldade nessa bola virada, nessa inversão, onde acabou saindo o gol, para realmente fazer uma linha de 5. E depois você fecha, você vai lutar pela classificação no final do jogo, ali já estava todo mundo no sacrifício. Entrou o Davi Luiz. O Davi Luiz salvou. O Everton, né? Que entrou. O Davi Luiz entra bem. Eu acho que individualmente não tem tanta crítica, né, Pascoal? Mas assim, eu continuo questionando o sistema que foi colocado. Claro, era altitude, foi 25% de posse de bola, uma coisa que o Flamengo não está acostumado a ter. Mas apesar dos 3 zagueiros, com os 3 volantes e 2 laterais, o Rossi trabalhou muito. Porque a bola chega muito. A bola é muito rápida no campo. A velocidade da bola é diferente. A mim, assim, me chamou a atenção o goleiro. O Rossi, que estava com um tempo de bola sensacional.
Tem uma que a bola cabeceada bate no chão, que ela vai ganhar velocidade, e ele ainda consegue... Aquela em cima que ele espalma e bate no travessão, é espetacular. Foi essa daí não? Foi essa. Foi essa aquela ali? Essa aí vai ser só a defesa dele pra você falar, Pascoalzinho. Não, e ele foi... O Rossi foi espetacular. Não à toa, quando termina o jogo, toda a comissão técnica vai abraçá-lo, né? Porque ele fez a diferença. A entrevista dele também foi muito boa. Quando eu vi alguém pela primeira vez chamando a atenção do torcedor, no caso dele, chamando do torcedor dele, mas os outros caras não chamam, que existe um adversário. Sim. Que também tem uma estratégia para ganhar. O Flamengo foi 4 vezes. Essa defesa aí, essa aí foi espetacular. O Flamengo foi 4 vezes a La Paz, perdeu as 4. Aí ontem tinha que ganhar? Ah, não, então errou na substituição. Ah, então é o Tite que não sei o quê. Ou os jogadores. Gente, toda vez que vai para altitude, a gente faz o trocadilho com atitude. Eu achei que o Flamengo teve atitude, sim. Os caras aguentaram o primeiro tempo, voltaram para o segundo, só foi preciso... Não é que só foram necessárias 3 substituições. Aí tem uma falha que o banco não credencia tanto. Olha lá, o total... 20, esse é só do... Só as defesas que ele fez. Foram 8 contra 7 defesas. E eles sabem tirar proveito disso na altitude. Eles finalizam muito de fora da área por causa disso, da velocidade. Lugar, né? Então, a maioria das finalizações, ela vem de fora da área, que dificulta muito pro goleiro. A bola dá uma mas voada. esse número, óbvio, que aumenta ainda mais por causa que eles sabem jogar na altitude. A bola vem variando. Ele quis dar uma valorizada, porque do outro lado, gente, em 83, o Bolívar era muito pior do que o Bolívar de hoje, né? Sim. 83. O Flamengo foi lá, cara, com o Zico, o Júlio, Adílio, Moser, Leandro. E não ganhou, tomou de 3-1. É difícil jogar lá. Esse é um jogo que vai ter um asterisco sempre. Não tem jeito. Não tem. Quando se vai jogar... Mas o Rossi foi o melhor em campo. Mas tinha que ser. Mas se não, toma de 5. Outros times que foram lá que o goleiro não foi bem. E a maioria das vezes o melhor em campo foi o Rogério Ceni e Cássio. Das vezes é natural, né? É natural. O Rocher foi o melhor do Inter, quando o Inter esteve lá. Óbvio que os caras vão chutar muito mais, e é de longe. O Rocher pegou cada bola impressionante no ano passado, lembra? O goleiro do adversário, no caso do adversário do Bolívar, é o que vai mais ver a bola, porque eles vão pra cima. Foi lá e tomou 5 gols de cabeça. Aí o goleiro não foi bem. Antes o goleiro tivesse... Perdeu 5-0. Tomou 5? 5 gols de cabeça. Aí caiu o Carille. O Carille caiu no meio. Era a fase de grupos ainda. Foi demitido o Carille. Foi. A gente lembra. Aí se o goleiro do Carille tivesse defendido a 5, foi a melhor... Ele não teria caído, o time voltava bem. Cara, é duro jogar lá, é muito difícil jogar lá. Então, assim, não é um jogo pra gente analisar o Flamengo. Ah, jogou bem, jogou mal. Não, é o que o Gerson falou. O que interessava era a classificação. Agora você tem que olhar pro Flamengo que vai começar. Faz 5 jogos o Flamengo não ganha. 5 jogos, 4 derrotas. Palmeiras empatou, Palmeiras perdeu, São Paulo, Botafogo e ontem. 5 jogos. Aí você começa a falar, ô Flamengo, agora você vai voltar pra terra, né? Porque lá na Lua, lá no céu, agora você tem que... E desses 5 com 2 classificações, né? Pois é. Já tinha feito uma vantagem, né? Pois é. Tinha feito uma vantagem nos primeiros jogos. Isso conta também, obviamente. Mas agora, para pensar aí, o que é para frente, não sei. Eu acho que ele quer também o brasileiro. Ele quer tudo. Tá nas 3, vamos para cima. Tem elenco para isso. Sofreu lá, Fábio? Aí tem que mudar. Altitude? Muito. Eu lembro num jogo em 2003, foi a primeira vez que eu fui contra o The Strongest. Na saída de bola, o cara já chutou do meio campo já. E o Rogério assustou para pegar a bola. Mas todas as vezes que eu fui, eu consegui jogar o jogo inteiro. Eu fui 3 vezes para La Paz e uma em Oruro. Acho que o Mauro estava com a gente. É mais alto contra o São Oruro, José, não é? mais alto. 3.700, eu anotei ontem aqui, 3.735. Mas depois de jogo, você fica indisposto, você fica enjoado, dor de cabeça. Eu prefiro chegar, jogar e ir embora o mais rápido possível de lá. Chegar perto do jogo e ir embora. Foi o que o Flamengo fez, né? Chegou, jogou e já mim, eu acho que essa é a melhor. Inclusive trouxeram o Tite, porque nós já estávamos hospitalizados lá, porque o problema é a altitude, ele ficar respirando lá, exato. Agora, uma coisa que é curiosa, né, em cima disso ainda, pra gente ouvir o Gerson daqui a pouco, acho que tem essa avaliação dos outros jogos, do entorno da altitude, mas o tempo de bola é muito diferente. O Fábio tá aqui, tá falando sobre isso, e a percepção da gente assistindo o jogo também é essa, né, Pascoal? Que os caras do Bolívar sabem onde a bola vai. Os do Flamengo estão sempre um passinho pro lado de onde vai chegar. Teve umas bolas que vinham do meio campo que saíam direto pela linha de lado ou direto pela linha de fundo. Porque quando a bola quica, parece que ela fica muito mais acelerada, né? Sim. Ela quica e espirra, aí você não consegue ter o controle da bola. Eu estou falando, eu me assustei com o tempo de bola do goleiro do Flamengo, porque não é natural ele ter aquele tempo de bola. Porque o goleiro sente um pouquinho, porque a bola quica, vai para um lado diferente, a bola vem variando quando é chutada de fora da área, porque essa bola é muito levinha, gente. Sim.
Essa bola de material sintético, o Fábio jogou até anteontem, pode falar. Essa bola de material sintético, a bola vem cheia de curva, o goleiro é que se vira para pegar. A defesa que o Rossi faz, que é uma defesaça que ele espalma uma travessão, eu me arrisco a dizer que se fosse aqui, ele conseguiria espalmar para fora ou de repente conseguiria encaixar. Mas lá a bola vem tão rápida e a reação é tão no susto que ela já vai rápida para o travessão. A bola corre muito mais, em alguns momentos do jogo você se sente à vontade, e aí você dá um pique, você fica abafado, parece que você não consegue recuperar. E é difícil você tem jogador que ter essa noção do tempo de bola. Fazendo. Tem cara que fica Como em campo. assim? Perde a organização cerebral, porque ele não tem oxigenação do cérebro. Porque o ar fez. Isso é uma decisão também que você não dá para prever, sabe? Você não sabe se jogando no Rio ele teria tomado essa decisão, se ele demorou um pouco. Porque é difícil, tudo fica fora do natural, sabe? Sim. Não dá. Se você olhar, o Tite fala um negócio da entrevista, eu acho que é verdade. Chance real de gol, o Flamengo teve mais do que eles. Essa do Gerson e a do Ayrton Lucas. Foram duas bolas, tempo, né? E aí eles tiveram quantas? Assim, o Rossi se defendeu, tal, chutaram 20 vezes. Foram umas 5 ou 6 dentro do gol para defesa do Rossi, efetivamente. Defesa complicada, sim. Ele fez defesas difíceis, aí eu discordo. Uma do travessão do menino ponta direita, Bruno Sávio, pode Bruno ser? Sávio, Corta brasileiro. o pé esquerdo e chuta no travessão. Olha lá, olha essa bola, ó. Dá pra fazer, né? Tem duas chances reais de gol pro Flamengo, né? Mas o que o Mauro quer ouvir é a declaração do Gerson. Quer ver uma coisa? Porque o Gerson sai falando assim, não vem com esse negócio de querer cobrar desempenho na altitude, não. O que importa, a gente conseguiu. Vamos ouvir o Gerson. Verdade, resultado muito importante. Vale frisar também que é muito difícil jogar aqui. A altitude é complicado. Não só eu, como outros companheiros meus, estavam ali com muita dor de cabeça. Mas tentamos, fizemos um excelente primeiro tempo, tivemos chance, inclusive comigo ali, tive uma chance clara ali de fazer o gol. O goleiro tinha já caído e eu ia chapar a bola, só que aí eu destubiei ali, acabei perdendo chance, tivemos chance com o Nico, com o Ayrton. Mas vale a pena ressaltar a classificação, é difícil, fizemos nosso papel de casa no Maracanã. Aqui viemos no intuito de jogar, não viemos no intuito de defender. Infelizmente tomamos um gol ali Tomamos um gol, não sei se foi já com a metade ali do segundo tempo. Aonde, claro, que o adversário jogando em casa com o apoio da torcida vem para cima, mas seguramos bem ali, o importante é a classificação. Tô vendo que você tá passando bastante a mão no rosto, você tá com dor de cabeça, ainda vocês estão sentindo isso mesmo? Tô com muita dor de cabeça, mas... Flamengo, eu fui no meu máximo. Inclusive ali também, quando eu levantei um pouco o pé, senti um pouquinho a posterior, mas eu acho que foi mais cãibra. Mas fomos na raça, desgaste, parabenizar o grupo. Perdemos o jogo, mas não é fácil. É difícil, é sinistro jogar aqui. Só quem passa que sabe dizer. Vamos falar que a gente perdeu, mas estamos classificados, isso que importa. Obrigada. Não. Aí, ó, mano. Não vou falar não, Jé. Eu acho que é isso aí. Já resumiu o seu raciocínio. O único lance que foi o jeito que tomou o gol, é óbvio que o Tite, quando melhorar, sair lá, vai falar, pô, Jé, não é possível de novo aqui, que é independentemente de altitude ou não, tomamos um gol muito parecido com o que aconteceu contra o Botafogo, contra o Palmeiras e tal. Aquele jeito que tomou o gol, ele vai tentar ver o que está acontecendo. Até perguntaram ontem pro próprio Rossi, pô, de novo ali do lado esquerdo, você não orienta também, como é que é? Isso aí atrapalha. Agora, o resto do jogo, analisar tal, eu achei que, cara, foi lá buscar a classificação, trouxe. Esquece, vamos ver agora jogar aqui. Aí, se jogar mal aqui, opa, por quê? O que está acontecendo? Por que está perdendo tanto? Aí, são outros 500. Eu dou um desconto enorme para jogar lá. Sim, não, e tem que dar, né? Porque a gente já falou muito em saber sofrer. Quando se aplica a determinados times, se usa muito essa expressão, porque é a expectativa também do torcedor. Você já jogou em dois clubes que têm maneiras de jogar muito diferentes, né? São Paulo e Corinthians, o que é satisfatório para uma torcida e para outra. Eu acho que o Flamengo agora ele tem uma questão que é satisfazer o que a torcida espera como desempenho. Está classificado, está em 3 competições, vai ter uma dificuldade, tem que olhar direitinho essa janela, mas o desempenho precisa ser melhor.
tirando esse jogo da altitude? Pensando nesses 5 que o Mauro falou. Eu acho que tem elenco para isso, né? E oscila muito. Em alguns momentos na temporada conseguiu fazer bons jogos, principalmente contra o Palmeiras. Eu acho que esse último recorte, né, do jogo do Palmeiras, o primeiro jogo da Copa do Brasil, foi onde o torcedor mais espera enxergar esse Flamengo, né? Mas o Tite, ele tem elenco para isso, tem margem para isso. Óbvio que agora tem muitos jogadores lesionados, mas enquanto isso, com esse desempenho que não vem o que o torcedor espera, é importante você ir classificando, é importante chegando nas fases finais, você tá brigando pelo título no Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que vai se decidir tudo lá na frente, né? O importante é jogar bem a final. Não adianta você jogar bem umas quartas de final e não passar, mas eu acho que a comissão técnica tem trabalhado nisso, eles sabem disso, essa cobrança do torcedor, a maneira como o torcedor do Flamengo gosta que jogue, né? Eu acho que o Flamengo, independentemente dessas críticas, de gostar como vem jogando ou não vem jogando, chega muito forte nas três competições. E daqui a pouco nós vamos falar do... Então, é isso aí, nação, mais um VJ, né? Rossi fecha o gol e garante a classificação do Flamengo, né? Sabemos que a maioria dos times brasileiros que vão jogar em La Paz ou em Oruro, né, que a altitude é maior ainda, 3.700 metros, na maioria das vezes, o melhor em campo vai ser o goleiro. E dessa vez não foi diferente, né? Muita gente criticando que a atitude do Flamengo não foi a ideal, covarde, botou uma linha de 5 com 3 volantes, sei lá o que, era pra ter colocado o Bruno Henrique de titular ou demorou pra mexer. Eu acho que eu concordo nesse ponto que o Tite demorou a mexer. Nesse ponto concordo. Mas em outros pontos eu não concordo. Colocar o Bruno Henrique de titular. Beleza. Bruno Henrique de titular. O Bruno Henrique é o cara de velocidade. Vai que no primeiro tempo o Bolívar faz de 2-0. A vantagem do Flamengo acabaria. Como que o Flamengo poderia correr atrás do placar? Sem o Bruno Henrique já estaria desgastado. Ia botar o quê? O Carlinhos? Então acho que a situação que o Tite e o seu staff aí, né, a comissão técnica do Flamengo, acho que estipulou a estratégia de preservar o Bruno Henrique e deixar ele mais pra frente, acho que foi acertada. Obviamente não sabemos como que era a condição física do jogador, a gente tá falando aqui sem saber, mas eu acho que a atitude sim, deixar o Bruno Henrique por segundo tempo, acho que foi muito acertada. Porém, eu colocava ele mais cedo ali por volta de 15, 20 minutos já do segundo tempo. 15, 20 minutos do segundo tempo. Não lá pros quase 30, né? Então, mais importante é que a classificação veio, como o Gerson falou, né? Muita gente vai questionar que o Flamengo perdeu, mas importante é que a classificação veio e agora é pensar diante do Bragantino. E o Michel foi apresentado também, né?